Olá, boa noite para vocês. Agora 6 horas e 52 minutos. Em Cachoeira Paulista, o funcionário exonerado do cargo de secretário adjunto de planejamento após denúncias de superfaturamento na compra de material de escritório terá de devolver o dinheiro, cerca de R$ 800. O prefeito João Luiz também pode ser investigado no caso. A sindicância apurou que 3 itens da lista de material de escritório estavam superfaturados. Uma caixa de grampos custou aos cofres públicos R$ 41,25, enquanto que o preço de mercado sai por R$ 3,77. Já uma caixa com 5 pacotes de papel sulfite foram cotadas a R$ 201, enquanto que as papelarias cobram R$ 140 pelo mesmo produto. A caixa de canetas esferográficas custou quase 3 vezes mais que a encontrada nas lojas. Como resultado das investigações, o secretário adjunto de planejamento da cidade foi exonerado do cargo. As compras geraram um superfaturamento de R$ 828, dinheiro que deverá ser devolvido aos cofres da prefeitura. Assim que eu tomei conhecimento e que chegou no dia 6 de maio essa denúncia, eu imediatamente determinei a instauração de um processo de sindicância e que durou até o dia 28 de junho, agora próximo passado, quase 60 dias. E agora, após a exoneração da pessoa que estava responsável pelas compras na época, diante da sua rescisão, foi determinado por mim que ele fizesse o recolhimento desse valor de R$ 828,04 aos cofres públicos. O funcionário exonerado não quis gravar a entrevista. Ele disse que só vai se pronunciar quando for notificado oficialmente do resultado da sindicância feita pela prefeitura. A empresa que vendeu o material de escritório chama-se Carlos Gomes Agostinho, que tem sede em Aparecida. Mas na nota fiscal, o endereço indica que o escritório fica em Ubatuba. A firma reconheceu o erro e explicou que um contador trocou os nomes das cidades por não saber usar o computador ou emitir nota fiscal eletrônica. Por enquanto, o prefeito disse que não tem intenção em romper os contratos com a Carlos Gomes Agostinho. João Luiz prefere aguardar a apuração do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A empresa ela está inscrita na JUSESP, na Junta Comercial, na Receita da Fazenda. Quer dizer, as suas inscrições elas estão legítimas, né? A resposta que nos deram é de que funcionavam em Ubatuba e com a transferência para Aparecida não fizeram depois esta correção na nota fiscal. Mas, diante disso, tendo agora encaminhado para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas, toda essa sindicância minha, de capa a capa, encaminhei com cópias de tudo para esses 2 órgãos, para que também, de forma competente, eles possam nos ajudar nessa fiscalização. Para esse vereador, é preciso abrir uma comissão para investigar se há envolvimento, inclusive, do prefeito neste caso. Acredito que se houve um dano ao erário, isso acarreta em crime de improbidade administrativa. Eu não vou ser leviano de dizer que é o prefeito, mas a gente precisa apurar quem são os responsáveis por essa fraude que aconteceu em Cachoeira, quem é o ordenador dessa despesa, quem assinou esses cheques, e lembrando que um procedimento de compra não se faz sozinho, então não basta punir uma só pessoa, tem que dar o exemplo em toda a administração e aprofundar maiores fatos. Segundo ele, o ex-secretário adjunto de planejamento, apontado como responsável pelos contratos superfaturados, pode responder criminalmente. Mas precisa também de uma punição criminal, porque se desviou dinheiro público, acho que esse é o anseio da população cachoeira, que tenha uma punição exemplar, inclusive criminal. E 3 criminosos morreram em Caçapava depois de uma troca de tiros com a polícia. A quadrilha, com participação de outros 4 bandidos que ainda estão foragidos, explodiu um caixa eletrônico em São José dos Campos e tentava fugir pela rodovia Presidente Dutra. Via Dutra, quilômetro 127 em Caçapava. Aqui terminou a fuga da quadrilha. Um bloqueio da Polícia Rodoviária Federal no início da madrugada surpreendeu os marginais, que eram perseguidos pela PM após explodirem um caixa eletrônico em São José dos Campos. Eles tentaram sair pelo canteiro, mas não conseguiram e começaram a atirar. Eles não perceberam esse bloqueio feito pelo policiamento rodoviário, acabaram se envolvendo num acidente entre eles
e dado a proximidade das viaturas do policiamento que já os acompanhava desde São José dos Campos, desceram desses veículos atirando contra as guarnições da Polícia Militar. Havia indivíduos armados de metralhadora atirando contra nossas guarnições, indivíduo com pistola, indivíduo com calibre 12. Em 2 momentos distintos houve a necessidade de uma intervenção da Polícia Militar. Em razão disso, houve óbito ali mesmo pelo local da ocorrência. Num segundo momento, o indivíduo disparou de calibre 12 contra nosso policial militar. Houve um disparo desse policial militar que acabou ferindo esse indivíduo. Ele foi socorrido, mas entrou em óbito no pronto-socorro do município de Caçapava. 2 morreram na hora. Um terceiro ainda foi socorrido, mas chegou morto ao pronto-socorro. Os policiais não ficaram feridos. As armas usadas pela PM foram apreendidas para a perícia. Instauramos procedimentos internos para apurar a conduta do policial militar durante o atendimento da ocorrência. As primeiras circunstâncias, uma primeira análise, indica que os nossos policiais militares, em princípio, atuaram dentro do que a norma preceitua para uma ocorrência dessa gravidade. 2 carros foram utilizados na fuga. Dentro deles, a polícia encontrou esta espingarda calibre 12, uma submetralhadora 9mm, munição e também toucas ninja que foram utilizadas pela quadrilha. A polícia descobriu também dentro de um dos veículos uma mochila com dinheiro, mas o valor não foi divulgado. Os corpos dos 3 assaltantes estão no Instituto Médico Legal de São José dos Campos e, de acordo com a polícia, outros 4 criminosos conseguiram fugir. O alvo foi este caixa que fica dentro da ASECRE, a Associação dos Empresários do bairro Chácaras Reunidas em São José dos Campos. O terminal foi totalmente destruído. Este outro também ficou avariado. Os bandidos usaram bananas e dinamite para arrombar os cofres. Parte do explosivo não detonou e foi recolhido pela perícia. O delegado não descarta a possibilidade da quadrilha ser da região. Entendeu-se que não houve excesso da polícia, a polícia agiu no estrito cumprimento do dever legal. O delegado de polícia compareceu no local, a perícia criminal, todos os policiais prestaram depoimentos. Tudo leva a crer, né, que essa quadrilha poderia sim, ela pode estar sendo investigada em outros roubos a caixas eletrônicos ocorrendo na região. Então, alguns indivíduos, um levantamento preliminar já foram verificados que são do litoral. Vamos verificar se existe alguma colaboração de indivíduos, de autores aqui, né, de São José ou da região. Imagens das câmeras de segurança serão solicitadas para tentar identificar os 4 assaltantes que continuam foragidos. A Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos já está investigando, vai, de posse das imagens, confrontar com outras imagens captadas em outros roubos e assim vai chegando aos autores desses crimes. E um homem segue internado em estado grave no Hospital Regional de Taubaté depois de um acidente que matou 3 pessoas na tarde de ontem na rodovia Oswaldo Cruz, trecho de São Luís do Paraitinga. Um carro bateu de frente com um caminhão no quilômetro 34. Das 5 pessoas que estavam no veículo, todos de Lagoinha, 2 morreram na hora e uma ao dar entrada no hospital. Uma das vítimas foi medicada e liberada esta manhã. O motorista da caminhonete nada sofreu. E no próximo bloco tem a previsão do tempo para quarta-feira em toda a região. A gente volta já, agora às 7 horas.